Hoje, então, mordomia do tempo. É fácil, não? O que vocês acham? Nos dias de hoje, como é que é administrar o tempo, né? O roteiro da nossa aula hoje será o seguinte. Nós vamos ver que Deus, em sua graça, nos dá recursos para nós administrarmos. E que esses recursos que nós recebemos, por eles nós vamos ter que dar contas a Deus. Tempo é um desses recursos, é um recurso bastante valioso e bastante escasso. Portanto, a gente deve usar bem o nosso tempo. A Bíblia nos incentiva a planejar as nossas vidas para usar melhor esse tempo, só que esses nossos planos não estão sob nosso controle, e sim sob o controle de Deus. Então, esse é o nosso roteiro da aula hoje, tá bom? Vamos começar vendo histórias em quadrinhos. A parábola dos talentos, Mateus 25, de 14 a 30, né? Então, o que diz lá o texto, Mateus 25, 14 a 30? Um homem foi viajar, chamou os seus empregados e distribuiu a eles uma certa quantidade de bens, né? O que eles receberam? Dos 3 empregados, um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos e o outro recebeu 1 talento. A primeira coisa que chama a atenção no texto é que esses talentos, né, foram distribuídos conforme a capacidade de cada um. Ou seja, de cada um deles não seria cobrado mais do que eles seriam capazes de fazer. Cada um recebeu aquilo que era capaz de cuidar, né? Talentos, parece que são 5 moedinhas, 2 moedinhas, 1 moedinha, né? E talento também não estamos falando aqui de habilidades artísticas, tá? Talento era uma unidade monetária da época, equivalia a aproximadamente 30 a 35 quilos de prata. Um talento equivalia a aproximadamente 6.000 denários, que significa 6.000 dias de trabalho de um trabalhador do campo, que ia lá para o campo e recebia o seu pagamento no final do dia. Isso equivalia a aproximadamente 20 anos de trabalho, que não é pouco. Um talento. Então, o que cada um recebeu foi equivalente a isso. Eu fiz uma continha básica com salário mínimo e tal, né? Seria aproximadamente um talento, R$240 mil, 2 talentos, R$480 mil, e 5 talentos, R$1.200.000. Então, isso foi a quantidade, o valor que cada um recebeu, com o qual o Senhor falou, olha, confio esses valores a vocês, vocês vão cuidar disso na minha ausência. E foi viajar. Que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Botou aquilo para trabalhar de alguma forma, investiu, construiu, empreendeu, fez alguma coisa, o texto não especifica o que ele fez com esse dinheiro, mas ele conseguiu mais 5. Ele tinha capacidade para isso e ele provou isso, conseguindo mais 5 talentos. O que tinha recebido 2 fez a mesma coisa. Dentro da capacidade dele, dentro do valor que ele tinha recebido, ele investiu, trabalhou, criou e conseguiu mais 2 talentos. Aquele que recebeu 1 talento só, o que ele fez? Ele podia ter feito a mesma coisa. Ele tinha capacidade para fazer isso. O texto diz que ele tinha capacidade para fazer isso. Investir e conseguir mais 1 talento. O que ele fez? Ele enterrou no chão aquilo que ele recebeu do chefe dele, do patrão dele. E não fez nada, não trabalhou com aquilo, simplesmente ele escondeu aquele talento. Depois de muito tempo, e a parábola não especifica quanto tempo é esse, o senhor voltou e foi ajustar conta com seus empregados. O que tinha ganho 5 talentos, volta e fala assim, olha, senhor, está aqui. O senhor me deu 5 talentos, está aqui, eu consegui mais 5, entregou para o patrão. O que tinha 2 talentos, falou, senhor, eu recebi 2 talentos, está aqui os mais 2 que eu consegui, e entrega para o patrão. O que o patrão fala para eles? Muito bem.
Vocês foram muito bem, vocês foram fiéis nesse valor que eu entreguei para vocês, eu vou confiar agora a vocês muito mais coisas, porque vocês demonstraram que têm a capacidade de administrar aquilo que lhes é confiado. Vocês são capazes de ser mordomos daquilo que lhes é confiado. Venha celebrar comigo. E fez um banquete e chamou os dois para participar do banquete. Aquele que enterrou o talento, chegou e falou assim, ó, senhor, pegou lá a moedinha toda suja, a moedinha toda suja, chegou e falou, senhor, está aqui, olha, eu sei que você é um homem muito severo, muito bravo, muito exigente. Então, aquilo que o senhor me deu está aqui, fiquei com medo, escondi o talento, está aqui de volta aquilo que o senhor me deu para confiar, que o senhor tinha me confiado para trabalhar. No texto bíblico mesmo, esse servo faz uma calúnia em relação ao patrão dele. Ele fala assim, olha, eu sei que você é meio pilantra, eu sei que você colhe onde você não plantou. Esse era o conceito que ele tinha na cabeça sobre aquele patrão dele. Ele falou assim, esse cara aqui não é só exigente, ele é meio desonesto. Aí o servo falou, tá bom, já que é assim que você pensa a meu respeito, eu vou tratar você de acordo com a forma como você espera ser tratado. Eu vou dispensar você e o dinheiro que eu dei para você, eu vou dar para aquela pessoa que demonstrou que tem capacidade para administrar e você tinha e não fez. Né? Bom, esse é o pano de fundo. Deus entrega a algumas pessoas, a nós, talentos que nós devemos administrar como mordomos. Aquilo não nos pertence, nós estamos administrando. O que o senhor tem dado para a gente administrar, para sermos mordomos? Quais são as coisas? Eu vou propor algumas coisas aqui. Deus tem nos dado, por exemplo, dons, talentos no sentido de talentos artísticos mesmo, habilidades, né? E oportunidades. Esse é uma listinha de coisas, né? Nós vamos ter curso sobre dons, lembra que nós mencionamos? Vamos ter 2 aulas sobre dons. Então, quando falarmos sobre dons espirituais, vai ter uma aula que vai falar sobre isso. A gente vai aprender quais são os dons espirituais que o Senhor nos entrega e pelos quais nós vamos ter que prestar contas. Talentos e oportunidades, você pode ter habilidades artísticas, você pode ser uma pessoa voltada para a engenharia, você estuda, você se dedica, você aprende, você pratica, você desenvolve esses talentos e sobre essas coisas você tem essa mordomia, ou seja, são coisas pelas quais você é responsável por cuidar. O que mais que Deus tem nos dado? Alguns recursos também, né? Deus tem nos dado, por exemplo, tempo e dinheiro. Recursos que Deus nos dá, coloca em nossas mãos para que nós administremos. Que tempo é o nosso recurso mais precioso? Você pode concordar, pode não concordar, mas de alguma forma você entende, eu acredito, que tempo é um recurso precioso, porque ele vai embora. Desde que a gente começou a aula, nós estamos já 12 minutos sem aula. Esses 12 minutos se foram. Acabou. Não dá para dizer, vou recuperar depois. Eu vou acrescentar ao fim do dia mais 12 minutos para recuperar esses 12 minutos perdidos. Não tem jeito. E como será que nós estamos cuidando dos nossos recursos mais preciosos, inclusive o tempo? Eu vou colocar um soneto para que nós ouçamos, escrito no século XVII por esse senhor chamado Frei Antônio das Chagas. Preste atenção, porque depois a gente vai ver textos bíblicos que têm a ver com isso. Vamos ver se vocês concordam. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar
sem tempo, tanta conta. Eu que gastei, sem conta, tanto tempo. Para dar minha conta, feita a tempo. O tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Oh, vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que, sem conta, gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão, como eu, por não ter tempo. O que vocês acham? Faz sentido? Nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que Ele nos dá para administrar, para sermos mordomos, inclusive o tempo. A Bíblia fala sobre isso? Fala um monte, né? Eu selecionei alguns versículos aqui, né? Mostra-me, Senhor, como é breve meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. E, na verdade, o ser humano não passa de um sopro. A vida é breve. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Isso para os jovens, estou vendo alguns ali, assim, então, isso não faz o menor sentido. Eu lembro quando Vencedores, né, 1970, 72, conjunto, a gente cantando, a gente cantava. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Isso não fazia sentido para adolescente cantar um negócio desse. Hoje já é diferente. Hoje já faz sentido. Então, moçada, presta atenção nisso, porque pode chegar um dia que vocês vão mudar de opinião a respeito, viu? Aproveite o tempo, aproveite a força que você tem durante sua juventude, se ainda a tem. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Tiago nos diz a esse respeito, né? A vida é breve como aquela névoa que aparece de manhã. Aí vem o sol, aquece e aquilo se dissipa muito rapidamente. Nossos planos, nossos sonhos, isso acontece muitas vezes. De repente a gente está cheio de ideias, de repente bate um solzinho e aquilo se dissipa, né? A vida é breve. E o que a gente faz com uma vida breve, não é? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Os dias são maus, né? Já sabemos disso. Não é de hoje. Paulo já disse isso faz um tempinho, né? Que os dias são maus, né? Viver de maneira sábia, aproveitar as oportunidades. Tem uma tia postiça nossa, que ela costumava dizer: a oportunidade é careca. Você tem que agarrar ela de frente, porque depois que ela passa não dá para segurar pelos cabelos mais, porque vai embora, né? E essa pessoa aproveitou uma oportunidade e, quando veio de frente para ela, e fundou a
Missão Portas Abertas no Brasil. Pegou de frente a oportunidade. Ajuda-nos a entender uma vida é breve, para que vivamos com sabedoria. A vida é breve, isso é indiscutível, já sabemos. O que a gente tem que fazer? Aproveitar as oportunidades, disse um texto. O outro diz, vivê-la com sabedoria. A Bíblia fala, então, aquilo que a gente viu naquele sonetozinho, de 1 minuto e meio. A vida é breve, nós vamos prestar contas a Deus sobre aquilo que temos recebido. E nós devemos vivê-la de forma sábia, aproveitando as oportunidades, aproveitando o tempo, aproveitando a juventude. Isso a Bíblia nos ensina. Até aí estamos bem? Vou resgatar um slide da semana passada, da aula passada. Né? Quando a gente falou em prioridades, quando a gente diz assim, não ajuntemos tesouros na terra, ajuntemos tesouros nos céus. Porque o nosso coração vai estar onde estiver o nosso tesouro, em coisas terrestres ou coisas celestiais, né? Coisas terrenas ou celestiais. E o texto termina dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então nós propusemos essa ordem de prioridade para a nossa vida. Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o ministério e o trabalho. Só que agora estamos falando de outro aspecto, nós estamos falando de tempo, né? Primeiro nós falamos em prioridade. Isso, prioridades é legal na cabeça da gente, isso aqui é mais importante do que isso. Só que o que acontece na prática? O que acontece é que nós gastamos mais tempo da nossa vida aqui. Eu passo mais tempo envolvido no meu trabalho. A gente fala, não, trabalho de 8 horas por dia, 8 horas... Se você tiver sorte, eu conheço pouca gente que trabalha 8 horas por dia. E se você considerar ainda o tempo de deslocamento, tempo de almoço, etc., você vai ficar no mínimo 10 horas envolvido com o seu trabalho por dia. No mínimo. E tem alguns fatores que pioram isso um pouco hoje em dia, né? Você vai gastar, consequentemente, menos tempo do que isso com a sua família e menos tempo ainda com Deus. Como é que a gente resolve essa equação, gente? Se Deus é mais importante, depois é a família, depois é o trabalho, mas eu gasto mais tempo com o trabalho do que com a família e com Deus. Como é que eu resolvo isso, gente? Minha proposta seria a gente pensar em termos da qualidade do tempo que a gente aloca para cada uma dessas funções, para cada uma dessas áreas da nossa vida. Ou seja, se eu vou dedicar tempo à minha família, naquele tempo que eu tenho para dedicar à minha família, aquele tempo é exclusivo da família. Eu não estou pensando em trabalho, eu não estou pensando no campeonato de futebol, na corrida de Fórmula 1, eu estou dedicado à minha família, aos meus filhos, à minha esposa. Da mesma forma, quando eu vou me relacionar com Deus, naquele tempo que eu tenho íntimo com Deus, aquele tem que ser um tempo de altíssima qualidade. Eu vou voltar o meu coração para o Senhor. E eu vou trabalhar a minha mente para aproveitar aquele tempo de forma que aquilo seja dedicado exclusivamente ao Senhor. Eu não vou conseguir mais tempo. Aquela história, o tempo não vai dar cria, não vai ter 12 minutos a mais no fim do dia. Mas a qualidade do tempo que eu vou usar pode ser diferente. E essa é a proposta. É você dedicar o tempo de maneira exclusiva nos horários que você tem disponível para a família e para Deus, de forma, o termo é esse mesmo, é exclusivo. É exclusivamente da família, é exclusivamente de Deus naquele momento. Só que agora a vida da gente está fácil, né, gente? Pensa nos nossos pais, nos nossos avós, né? Não tinham nada disso, não tinha tecnologia. Agora não, a tecnologia facilita a gente. A gente tem muito mais tempo para a família, porque agora a gente tem internet, a gente tem computador, a gente tem streaming, a gente tem redes sociais. Está tudo facilitando muito a vida da gente para a gente ter mais tempo para a família, né? Será? Será mesmo? Ou será que a vida está desse jeito agora? As famílias estão reunidas, cada uma na sua bolha,
cada pessoa da família dentro de uma bolha, voltado a um mundinho particular. Esse slidezinho aqui, essa foto aqui, inclusive, me lembra, né? Tá lá a mocinha com a carinha de interessada e o rapaz vendo, sei lá, o valor das ações da bolsa, não sei o que ele está fazendo ali. Ou essa família aqui, ó, todos bonitinhos, cada um no seu mundinho. Mas esse daqui, especialmente, esse aqui me lembra um colega de trabalho. Nós fomos visitar, conhecer a casa deles, né? Trabalhávamos na mesma empresa, e um dia ele nos convidou, fomos lá, ela estava junto. Nós fomos na casa dele, fomos conhecê-los, né? E ele mostrou a casa dele para a gente, era um apartamento, não era muito grande. No quarto deles tinha uma mesinha com um computador, no quarto. E ela mostrou, né? Eles estavam mostrando assim, o quarto, a esposa fez a seguinte cara assim, ó. Olha aí o anticoncepcional. Apontando o computador com o beiço, assim. Eu lembrei dessa figurinha aqui. Então, a tecnologia que deveria fazer com que a gente tivesse mais tempo para a família e outras atividades, na verdade, muitas vezes está o quê? Nos roubando o tempo. Aquele que é tão precioso, que a gente tem tão pouco, está sendo roubado por uma série de coisas. Mas não é só isso, tem mais. Já ouviram falar do fenômeno da segunda tela, né? Hoje já se fala em terceira tela. O que é o fenômeno da segunda tela? É você estar usando uma tela para uma atividade, por exemplo, assistir o noticiário ou um filme na televisão. Mas você está com o celular na mão, navegando pela internet enquanto está assistindo a televisão. E agora já estão dizendo, eu vi uma estatística, que 31 milhões de brasileiros já estão usando a terceira tela. Eu estou assistindo televisão com o celular na mão e o tablet em cima da mesa, ou em cima da cama, ou em cima do sofá. E eu confesso, terceira não, mas eu sou mestre da segunda tela. Mas já tem jovem que está também com a mão no gato ou com o pé no cachorro, além das duas telas. Além das duas telas, né? Eu sou assim, eu ligo a televisão, a Yara e eu vamos assistir um filminho, normalmente ela vai assistir o filminho, eu fico na tela, fico no celular. O que eu fico fazendo naquele momento? Aparece lá, a ação está se passando hoje em Amsterdã. Eu vou procurar Amsterdã, vou ver como é que está o clima em Amsterdã, saber o que tem para fazer, os passeios que tem para fazer em Amsterdã. Daí fala assim, mas esse artista trabalhou naquele outro filme. Daí eu vou procurar aquele outro filme, ver quem foi o diretor, quando saiu o filme. Eu sou assim. Outra pesquisa que fizeram com os profissionais que estão trabalhando em home office. O pessoal está muito preocupado porque o trabalho em home office está lhes roubando o tempo. Legal, eu não tenho mais o tempo de me deslocar até o escritório, mas o tempo que eu usava para deslocar até o escritório, eu estou trabalhando. Minhas horas de almoço ficaram mais curtas, meus coffee breaks agora são mais curtos porque eu não tenho com quem conversar, eu estou em casa. E o fim de expediente? Existe fim de expediente agora? Quando você está em home office, você vai invadindo, você vai trabalhando. Então, o pessoal que foi entrevistado comentou muito essa questão, de que estão muito preocupados com a forma como o home office está lhes roubando o tempo. Na segunda metade do século XX, década de 60 para frente, quando eu comecei a trabalhar em informática, só um dinossauro, tá? Tiranossauro, Haitiranossauro aqui, ó. Haitiranossauro. Tiranossauro de Haiti, sou eu. Comecei a trabalhar na década de 70, né? 71 eu fiz meu primeiro curso de computação, 73 eu estava trabalhando na IBM, lá atrás. Naquela época, quando começou a popularizar-se a informação, né, a informatização dos sistemas, das empresas e tudo, chamava-se, a partir dessa segunda metade do fim do século XX,
do milênio passado, tá, gente? Que chamou de Era da Informação. A Era da Informação. Hoje, nós estamos vivendo o que se chama a Era da Sobrecarga de Informação. Olha aquele executivo polvo do outro lado lá. É mais ou menos assim que a gente está. Nós estamos sendo bombardeados o tempo todo de informação por uma multiplicidade de canais. E você fala assim, mas o cara tem o celular e o tablet. Só que aquele tem 3 ou 4 aplicativos rodando ao mesmo tempo. E no tablet também. Então, se eu estou aqui, eu falo assim, legal, aqui eu estou no Facebook, eu venho aqui, vou para o LinkedIn, venho para cá, vou para o WhatsApp, mando mensagem, aí vejo aqui uma coisa, nossa, que link legal, clica aqui, vai ver um filme de gatinho. Né? Isso num device só, e eu estou hoje fazendo isso com uma multiplicidade de fontes de informação. Estou sendo bombardeado. E a gente tem aquela pobre senhora ali que está soterrada com isso, né? Isso, eu chamo isso dos ladrões do tempo. Os ladrões do tempo. Porque eles trabalham de uma certa forma que vão nos soterrando, tirando a gente do controle dessa situação. Legal. A vida é curta, o tempo é breve, precioso, escasso. A Bíblia fala sobre alguma forma da gente lidar com isso? Surpreendentemente, também fala. Né? E eu vou fazer uma proposta aqui para vocês. Por favor, ninguém saia daqui dizendo que assistiu um curso sobre planejamento. Tá? É uma proposta, é um esboço. Provérbios 16:9 diz o seguinte, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Então, poxa vida, será que eu posso tentar, de alguma forma, me planejar para enfrentar esses desafios de administrar, da mordomia do meu tempo? Sim, pode sim, sem dúvida. E existem formas de fazer isso? Sim, existem formas de fazer isso. E aqui é que eu vou propor uma coisa super, super básica. Tá? Primeira coisa, e você não vai achar isso nos manuais de planejamento, né? Começa orando. Começa orando. O que você vai orar nessa fase? Você vai perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo fazer? Tem tanta coisa para fazer, o que eu devo fazer? E perguntar também do outro lado, e o que eu não devo fazer? O que eu devo deixar de fazer? Não dá para fazer tudo, não vai dar para fazer tudo. Então, o que a gente faz? Vou selecionar, orientado por Deus. Deus vai me orientar dizendo o que é importante para fazer. Por que eu vou fazer aquilo que eu vou decidir fazer? Qual é o objetivo que eu tenho em mente para fazer isso? Qual vai ser o resultado se eu fizer ou deixar de fazer isso? Deus vai ser honrado com essa minha decisão? Então, a gente, nesse contexto de filhos de Deus, de vivermos no reino, o nosso planejamento tem que começar dessa forma, não é ir direto para a planilha, não. A gente primeiro precisa orar, joelho no chão, e dizer, Senhor, o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? Por que eu vou fazer? O que vai ser resultado meu fazer ou não fazer isso? Legal, orei. Aí nós vamos planejar, vamos começar a planejar, vamos começar a organizar esse negócio. Tá? Existem muitas técnicas. Uma coisa muito simples é essa matriz do importante versus urgente. E eu começar a classificar as minhas tarefas segundo esse conceito. É importante ou não é importante? É urgente ou não é urgente? Existem ferramentas na internet que a gente pode usar para isso, tá? Modelinhos que você pode importar.
Se uma coisa é urgente e importante, eu tenho que resolver. Se essa coisa é importante, mas não é urgente, opa, tem um espaço enorme aqui para planejamento. Aqui eu posso trabalhar bastante. Se a coisa é urgente, mas não é importante, isso aqui é uma interrupção. É uma coisa que está me atrapalhando, me desviando do rumo. E se essa coisa aqui não é importante e não é urgente, é perda de tempo. Se você tiver tempo sobrando, se acontecer, vai lá, pode fazer. Mas não vai ser sua prioridade, com certeza. Se você está num ambiente em que, por exemplo, aqui você tem coisas que são urgentes, mas não são importantes, se você tem para quem delegar no trabalho, às vezes a gente faz isso. Tem que resolver isso, mas eu posso pedir para que uma pessoa que trabalha para mim faça isso. Às vezes não, se eu estou trabalhando no meu home office, eu e mais eu, é eu mesmo, né? E o planejamento a gente faz em curto, médio e longo prazo. Eu trabalhei a vida toda, basicamente, em empresas americanas. O que é curto prazo para a empresa americana? É o mês. O que é médio prazo? É o trimestre, porque tem que fechar o trimestre, tem a cota para fechar, tem o número para bater. E o que é longo prazo é o ano, porque o ano que vem você não sabe nem se você vai estar mais na empresa. Eu trabalhei numa empresa japonesa uma vez. Como é que pensava o japonês? Curto prazo, 1 ano. Médio prazo, 5 anos. Longo prazo, 20 anos. Alemão também. Alemão também é assim. Então, na Itachi, a gente via o presidente chegar e falar como a empresa vai ser daqui a 20 anos. E eu, tendo vindo de empresa americana, eu falei, o que esse cara está falando? Que história é essa de 20 anos? Né? A gente tem que fechar o número aqui no fim do ano. Para com isso, cara. Cabeça diferente. Então, você pode usar ferramentas para isso na internet, mas talvez a ferramenta mais melhor de boa seja o bom papel, lápis e borracha. Tá? Borrachinha é importante também. Basta você organizar um pouquinho, você organizar um pouco essas tarefas sobre o que é urgente, o que é importante, priorizar essas coisas usando papel e lápis, simplesmente. Eu tenho meu caderninho lá no computador, então, normalmente à noite ou na manhã eu faço a lista, faço minha to-do list lá, o que vai ser as coisas para o dia. Legal, você fez um planejamento básico, já sabe aquilo que é urgente, o que é importante, onde você vai investir um pouco mais do seu tempo e seus recursos. Aí você ora de novo, gente. Precisa orar de novo, porque agora você precisa de foco para se concentrar naquilo que você decidiu que é importante fazer. Você precisa de sabedoria, precisa ter a capacidade, os recursos, você precisa ter a persistência para terminar essas tarefas. A Era lembrou da aula que ela deu, né, que tem os perfis das pessoas, né, os temperamentos diferentes. Tem pessoas que são mais propensas a começar e terminar uma tarefa. Tem pessoas que são mais propensas a largar a tarefa no meio do caminho. Né? Essas pessoas vão ter mais dificuldade, ora mais. Porque você vai precisar ter persistência. Aí você vai executar. Legal, você tem um plano geral. Você tem ideia das coisas que você quer fazer. Já excluiu as coisas que são distrações, que são as coisas que vão te incomodar, né, as interrupções. Você já tirou aquilo que não é prioritário. Você tem uma ideia. Aí o que você faz? Você pode usar uma outra ferramentazinha, uma estrutura parecida com essa aqui, que é um esquema que a gente chama aí no mundo de planejamento agile, né? Que é o seguinte, você, no primeiro momento, você lista nessa caixinha aqui os seus sonhos, os seus projetos, o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer, aquelas coisas que eu separei, já descartei o que é descartável, então agora tem aqui o que me interessa. Vamos pegar, vou colocar nessa lista aqui, aquelas coisas que eu estou interessado em fazer, o que eu gostaria de fazer, meus sonhos. Pode ser o quê? Pode ser tudo. Pode ser um curso, pode ser desenvolver uma habilidade qualquer, pode ser um hobby, pode ser um projeto de trabalho, pode ser um ministério que você quer desenvolver, que você quer se envolver na igreja.
Uma vez que você tem aqui tudo listado, aqui está meio bagunçado ainda, tá? Você jogou aqui nessa caixa as coisas que você gostaria de fazer. O que você faz? Você, numa segunda lista, você vai colocar, essas são as coisas que eu vou priorizar. Isso aqui são as tarefas, de fato. O que você faz? Você já coloca em ordem de prioridade as coisas importantes que você quer fazer. Sugestão do mercado, dos guruzes, no máximo 3. Para você não... Porque se você pegar tudo que está no backlog e jogar para o tudo, você vai ter um problema, não resolveu nada, né? Então, aqui você já coloca... Bom, essa é a tarefa mais prioritária para mim, essa é a segunda e essa é a terceira. Dessa lista, você já sabe aquilo, você já começou a se organizar, né? Você começou a montar o seu projetinho aqui. Você vai partir para a próxima etapa, que é em que eu vou trabalhar de fato. Aí você vai pegando as tarefas por ordem de prioridade, vai colocar nessa lista que você, por exemplo, tem que atribuir recursos. Quanto tempo, quanto dinheiro, quanto qualquer outra coisa que seja necessário, esforço, eu preciso colocar para completar essa primeira tarefa e depois a segunda tarefa. Sugestão do mercado também, não coloque mais de 2 aqui. Claro que varia da capacidade de pessoa para pessoa, mas sugestões de mercado. Aqui você já coloca deadlines, aqui você já coloca uma data limite para você executar essa tarefa. Senão ela não é um projeto. Né? Um projeto que não tem data para término não é um projeto, é uma ideia. Né? E aqui então você vai de fato começar a trabalhar nessas coisas, investir os recursos, vai se dedicar horas, vai buscar tudo que for necessário para realizar essas tarefas. E quando você termina, você move aquele projeto que você terminou para essa outra caixinha aqui e celebra. É importante, você conseguiu uma vitória. Você conseguiu completar uma tarefa. Celebra isso aqui. Tem ferramentas na internet para isso? Tem. Eu uso o Trello, por exemplo. Tá, é uma ferramenta que existe, gratuita, você pode usar pela internet. Pode usar também o bom e velho post-it. Seu melhor amigo nesse momento é o post-it. Caderninho com post-it, gente, olha que maravilha. Você pega, joga as coisas de uma coluna para outra, vai fazendo as modificações nas tarefas, você tem um controle, você tem uma visão geral dos seus projetos, onde eles estão. Isso é prático para um painel, ou mesmo um caderno como está aí. Às vezes pode ser um painelzinho que você coloca e vai grudando os post-its lá. Isso funciona muitíssimo bem. O que vocês acham? Seria uma forma de colocar em prática o que a Bíblia diz? Nós podemos fazer planos, a direção final vem de Deus, mas nós podemos fazer os planos. Ajudaria? Talvez alguma coisa assim poderia ajudar a gente, quem sabe? Eu sei de cor, Provérbios 16:1, que fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, ele incentiva a gente a fazer, mas saber que é ele que vai dar a resposta final. Eu creio que a questão do planejamento é essencial para eliminar uma grande dose de ansiedade. Boa parte da ansiedade que nos aflige é porque nós não nos organizamos e separamos aquilo que é prioritário, aquilo que é importante daquilo que é urgente. Nos deixamos levar pelo dia a dia, pelas coisas que vão surgindo. É a tirania do urgente. É a tirania do urgente. Né? Então, eu creio que a organização da vida, e Deus nos deu uma mente que consegue se organizar, consegue planejar para poder executar, debaixo da direção dele, claro, é essencial para a gente eliminar uma grande parte daquilo que traz ansiedade e inquietação para o nosso coração. Nós ficamos ansiosos porque não nos organizamos mentalmente para lidar com os problemas. É uma questão de confiança, sobretudo em Deus, claro. Mas perceba, no fato de orar, você já trata as questões, você já apresenta as questões.
boa parte da ansiedade já se vai aí. Uma vez que você ore, você trate com Deus sobre a pauta da vida, organize a pauta da vida, para executar a pauta da vida, é uma forma bastante eficiente de lidar também com a ansiedade. O problema da ansiedade é que a gente está trabalhando com um volume absurdo de coisas, de informações, nós não conseguimos nos achar no meio delas, nos perdemos no meio. Quando você tem uma mudança muito abrupta, por exemplo, de rotina de vida, você está lidando com um novo. É natural que você fique perdido no primeiro momento, né? Mas quando você não se organiza, não se ajusta a esse novo momento, né? Ou a qualquer momento da vida, fatalmente você vai ficar muito à deriva, né? Então é aí que vem, em consequência, depressões, uma série de outros problemas associados à ansiedade e à própria falta de perspectiva na vida. Vem a falta de perspectiva, então a visão, o ceticismo, né? O pessimismo, a desesperança, elas vão se instalando a partir de um descuido com a organização da vida. Não é brincadeira isso, a gente precisa ficar bem atento. Ô, João Marcos, a psicologia comportamental fala exatamente o que o André está falando, que o que mais eleva o nível de estresse nem sempre é o número de atividades que você tem para executar, mas é por você ter várias atividades e você não conseguir saber por onde começar. Então a falta de planejamento é que te leva a um nível de estresse lá. Tanto é que as pessoas, quando estão executando, elas extravasam essa energia, e aí flui. O problema é exatamente isso. Falta de planejamento. Tem tanta coisa que a gente recebe para fazer que a gente não sabe por onde começar. E aí o estresse. E planejamentos realistas, né? Sim. Realistas. Porque às vezes a gente tem uns tudo-listas e você fala, cara, preciso vestir a capinha do super-homem. Por isso uma das sugestões que as boas práticas dão para a gente é isso, você limitar o número de tarefas nas quais você vai se concentrar e o número de tarefas em que você está de fato trabalhando. Porque senão você volta para cá, você vai ter uma lista cheia de coisas para fazer, tudo desorganizado. Aí entra nisso que você falou, por onde eu começo? Tem dia que eu fico assim, gente. E aí dentro de um tempo que está correndo, você começa a se desesperar. Você tem um tempo para executar as tarefas. Ele não está te esperando. Exato. Tem dias que eu fico assim, tem dia que eu falo, tem tanta coisa para fazer hoje, por onde eu vou começar? Marcelo? O outro Marcelo. Então, e que o André falou, né? Coisas realistas. Outra coisa realista também é de você fazer o passo a passo para chegar no objetivo que você tem. Porque às vezes a pessoa fala, eu preciso comprar um imóvel. Legal. Quando você quer comprar um imóvel? Ano que vem. Beleza. Você já tem o dinheiro? Não tenho nada ainda. Já escolheu onde você quer? Tem ideia do tamanho do imóvel, tipo de imóvel? Então a gente fica olhando lá na frente uma coisa que não é real, às vezes, porque eu não tenho capacidade ou condições de chegar nesses nossos objetivos, e deixamos de focar no passo a passo para chegar lá. João, eu estou ouvindo vocês, eu estou rindo, né? Porque é exatamente isso que acontece em empresa, né? Empresa é assim, né? Você tem zilhões de planos. Mas, por exemplo, eu faço, parte do meu trabalho também é gestão de riscos, né? Então você tem que tomar as ações mitigatórias. Bacana, fulano faz isso. Não, peraí, mas quem faz o quê? Como que ele vai fazer? Que recursos que ele vai precisar? Qual é o deadline para ele entregar? Porque senão, entre o hoje e a realidade futura, tem um gap do tamanho do mundo. Se você não planejar o mínimo, você não chega. Aí o que acontece? Faltando uma semana para o deadline, sai todo mundo desesperado, né? Não é assim que acontece, né? Vamos arrebentar, vamos fazer. Todo mundo fica eficiente. Gente, entendeu? Não rola isso aí. E, assim, já vários lugares que eu trabalhei, outros colégios que eu converso, é assim, não tem jeito. Se você não tiver um mínimo de planejamento aí, esquece. E também não adianta só ter o aplicativo. O aplicativo tem uma dúzia. Não, é só uma ferramenta. Você precisa ter a cultura mesmo de
de se planejar. Até porque sendo chato, o aplicativo sozinho não funciona, né? Você tem que Também botar não. o dado dentro Não. dele. O aplicativo é um post-it sofisticado. É só isso, gente. O aplicativo não resolve nada, não. Ele só ajuda. Moral da história, vai, gente. Deus nos deu os recursos para administrar. Nós vimos isso em Mateus 25. Aquele patrão, aquele senhor, representando o nosso Senhor, entregando a seus empregados, que somos nós, seus servos, talentos segundo a nossa capacidade para que nós o administremos. Nosso tempo é muito escasso e ele vale muito, ele é muito valioso. Salmo 39, que a Yara leu, diz isso, Eclesiastes 12 diz isso também. Aproveita a juventude, a vida é breve como um sopro. Nós devemos viver de forma sábia, né? Efésios 5 falou disso, aproveitar as oportunidades. Salmo 90 diz isso, nas versões Almeida que a gente decora, né? Ensina-nos a contar os dias, para que alcancemos corações sábios, né? Mas hoje em dia é basicamente isso, aproveita a gente a entender a brevidade da vida para viver de maneira sábia. E os nossos planos devem ser submetidos a Deus. Nós vemos Provérbios 16, a Yara mencionou 1, o 9 é parecido. E Tiago, né, que diz isso, né? O texto de Tiago, o que ele fala? Os caras estão lá planejando, né? Não, nós vamos para aquela cidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ficar lá um tempão, vamos ganhar dinheiro. E fala, espera aí. Se Deus quiser, você vai fazer isso, 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 isso. Submeta os seus planos à vontade de Deus. Eu vou só lançar um desafiozinho para essa semana, para quem, os bravos aí, os corajosos, fazer uma lista das nossas atividades ao longo da semana. Como é que é o seu dia a dia? Tão detalhado quanto possível. Anote o tempo que você gasta com cada uma dessas atividades. Você vai se surpreender. Você vai descobrir que você gasta tempo demais com coisas que você não sabia que custavam tão caro para você em termos de tempo. A primeira vez que eu fiz isso, eu falei assim, não é possível, eu não fico tanto tempo assim assistindo televisão, não pode ser. Descobri que podia sim. Depois se pergunte isso, né? Eu estou usando o meu tempo de forma sábia? E se não, o que eu posso fazer para mudar isso? Para que eu viva a minha vida de forma mais sábia. Use o meu tempo de forma melhor, especialmente para o Senhor e para o Reino. Esse é o desafiozinho para a semana. Gente, obrigado. Obrigadão, gente.